Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Aqui é Andréia Souza. Estou muito feliz de lhe encontrar novamente no segundo dia dos 40 dias Crescendo na Oração. Ontem refletimos sobre o que está escrito em Mateus 6, do versículo 9 ao 13. Fizemos algumas tarefas para meditarmos e decorarmos este versículo. Dentre as tarefas, pensamos sobre onde neste versículo que nos traz a oração do Pai Nosso, poderíamos encontrar o tema adoração ou louvor, consagração, petição e confissão. E verificamos que encontramos o tema da adoração no início e no final da oração do Pai Nosso. Encontramos também o tema da consagração embutido no final do versículo 9 e no versículo 10. O tema petição nos aparece no versículo 10 a 13 e o tema da confissão no versículo 12. Ao examinarmos esta oração e estudarmos, notamos que estes temas estão presentes neste modelo de oração.
O que isso pode nos ensinar? De que também em nossas orações, se não sabemos bem como fazê-la ou o que deve conter em nossa oração, podemos tomar a direção do que estes versículos nos ensinam sobre como devo orar, o que deve conter na minha oração. Neste período em que me dedico e me ocupo em oração, devo adorar a Deus, devo me consagrar, me separando, apresentar minhas petições do dia, fazer minhas confissões daquilo que julgo ter sido algo que preciso levar até Deus. Estes são elementos que estão presentes na oração do Pai Nosso e que nos ajuda a entendermos e a termos um direcionamento do que deve conter em nossas orações. Ao examinarmos então a oração do Pai Nosso como uma oração padrão, podemos entender algumas dicas sobre o que pode estar e deve estar incluído em nossas orações. Então vamos pensar. É bom que nossa oração comece e termine com louvor, assim como vemos no Pai Nosso. É bom incluir estes 4 elementos que identificamos na oração do Pai Nosso em nossas orações: adoração, consagração, petição e confissão. E entendermos que nunca chegaremos a ser tão bons que não precisaremos de um período de confissão, pedindo que Deus examine também o nosso coração. Vamos avançar ainda na reflexão de Mateus 6, 9 e 13. Vamos ler novamente o versículo? Leia comigo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Hoje, gostaria de lhe chamar a atenção e lhe fazer o convite para refletir sobre o tema de Deus como Pai, que aparece na oração do Pai Nosso. Sabemos que cada um tem uma experiência diferente em relação à figura de Pai, sejam elas experiências boas ou experiências ruins. Cada um de nós temos a nossa história, e nossa história deve ser respeitada por nós, pois ela é respeitada pelo próprio Deus. Ele mesmo sabe qual o efeito da figura paterna, da imagem daquele que cuida sobre aquilo que nos tornamos, sobre aquilo que hoje conseguimos ser. Mas gostaria de deixar aqui, para podermos meditar nisso, algumas perguntas. O que você sente quando ouve a palavra Pai? Qual o significado deste Pai ser nosso? Qual o significado do nosso Pai estar no céu? Bom, talvez você possa pensar, não existe nenhuma relação do que eu considero Deus como Pai ou sobre esse tema diretamente com as minhas experiências de vida. Eu consigo estar livre de tudo isso e seguir em paz com minha relação em oração com Deus como um Pai. Com essas perguntas, eu gostaria que você revisitasse, tornasse novamente para avaliar como de fato isso ocorre e acontece para você. Se você percebe que você tem uma relação em oração com Deus como Pai, de forma dificultosa, como se a imagem dele lhe representasse aspectos negativos das relações humanas
que vamos estabelecendo, precisamos então reavaliar, de fato, como está a nossa imagem de Deus como Pai. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, ao falar aos presbíteros e aos jovens, ele faz uma recomendação. No capítulo 5, no versículo 7, Pedro diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se você não tem uma boa experiência paterna humana, é importante mais do que aqueles que tiveram uma boa experiência paterna humana, que você entenda que ele tem cuidado de você. Se nós não temos uma imagem de uma figura paterna humana, a qual ela nos represente um cuidado, então esta ansiedade que pode ser vivenciada pelas experiências que tivemos, deve ser lançada para que ela não bloqueie a sua relação com Deus de forma indevida. Uma vez que, mesmo nas experiências ruins, humanas, paternas que podemos ter experimentado ao longo de nossa vida, Deus é sempre um Deus presente. E estava ali naqueles momentos. Tais experiências não representam a imagem de Deus, mas representam, diz respeito à qualidade das relações humanas que foram estabelecidas entre aqueles a que Deus tanto ama. Um filho, uma filha e um pai. Sabemos que nem sempre as relações humanas, mesmo entre filhos e pais, reproduzem, podemos assim dizer, ou representam aquilo que deveriam representar não só as relações entre pai e filhos, mas todas as relações humanas. Representar o amor de Deus aos homens, o amor de Deus uns aos outros. Sabemos que o modelo que nós temos desta representação, desta reprodução, desta relação paterna perfeita, ela ocorreu e ela ocorre através da mensagem do Evangelho, que é representada na pessoa de Jesus Cristo. A relação de Cristo como Filho e Deus como Pai é a relação referência que devemos tomar para se ter a imagem de Deus como Pai cuidador. Nem mesmo as pessoas que possuíram boas experiências paternas humanas não têm apenas lembranças positivas, por mais que proporcionalmente poderiam ter mais experiências boas do que ruins. Mas todas as relações humanas são falhas e frágeis. Portanto, nessa reflexão do segundo dia de Crescendo na Oração, estamos revisitando qual é a imagem de Deus como Pai que nós temos quando nós nos aproximamos diante dele em oração. Escolhemos as nossas referências humanas, sejam elas boas ou ruins, ou escolhemos uma referência perfeita de uma relação paterna de cuidado, de amor e de confiança, que se baseia unicamente e exclusivamente na relação de Jesus Cristo como Filho e Deus como Pai. Portanto, hoje convido você a se ocupar, a pensar e a refletir sobre como você se aproxima de Deus como Pai em suas orações. Reveja, recoloque, ajuste sua percepção, o seu pensamento. Faça a sua escolha. Qual será a sua referência a partir de agora em suas orações ao ver Deus como aquele Pai cuidador, assim como Ele o foi para o próprio Filho Jesus Cristo? Você poderia compartilhar conosco as suas considerações, aquilo que você desejar? Coloque nos comentários deste vídeo. Deixe uma palavra que pode ajudar a muitos outros neste momento. Deus é um Deus Pai. Ele é o início de tudo e de todos. E é um Deus sempre presente. Espero ver você amanhã no nosso terceiro dia. Fiquem com Deus e até lá.